Existiria o Bolsonaro se não fosse a crise econômica e a crise moral que o Lula e o PT produziram no Brasil? É uma pergunta simples, para nossa inteligência. Eu acho que não. E se existisse, não sobreviveria por muito tempo. Não, Eu acho, é uma eu acho que o sim. próprio Lula perderia para Bolsonaro em 2018. Mas nenhuma sabe? dúvida resta disso. Eles inventam. Quem ressuscitou o Lula, porque o nosso povo é generoso, quem ressuscitou o Lula politicamente foi o Sérgio Moro, com as arbitrariedades que cometeu. Sim. Mas nas antecedências daquilo, você tem toda a razão. Quem é de São Paulo e tem um pouquinho mais de idade, o Lula estava pagando o pato que o Maluf pagou pelo Pita. Pato, Pita, ficou até engraçado aqui. O que era? A Dilma, que tinha sido um dedaço do Lula, ninguém sabia quem era, e o Lula foi lá, impôs a Dilma num conchavo com o Michel Temer, que está repetindo agora, pega um cara do outro lado, como está fazendo com o Alckmin, e aí bota a Dilma, desastrou o país, sob o ponto de vista econômico, e depois a crise política que derivou do impeachment. Resultado prático, quem ficou responsável, claro que era o responsável por aquilo, era o Lula. Sabe quanto é que ele estava? 16% nas pesquisas. Aí o Sérgio Moro começa, vai para cá, vai para colar, e a população começa, o povo brasileiro tem dó, Bolsonaro levou uma facada, pronto. Tal. O que é uma virtude, mas na política é um desastre, sabe? Se a gente não votar, sabe, com a cabeça, isso é a minha campanha. Minha campanha é votar pensando na inteligência. E a questão básica é a seguinte, o tamanho da crise brasileira, a renitência dela no tempo, a complexidade dela, não pode dizer que foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro não deu conta de resolver, está agravando tudo. É um macaco numa casa de louça, é um desastrado, ok. Mas essa crise quem produziu foi o Lula e o PT. Ó, lá no começo, quando você começou a falar, você falou que o Lula parou no tempo, tudo mais, tá mofando e tal. Cara, eu tenho... Você acha que, para começar, você acha que o Alckmin, ele tá no mesmo saco que o Temer? No mesmo saco ideológico, sem dúvida. Você acha que ele não é um pouquinho mais... ter o Alckmin junto do Lula ali não é um aceno mais... tô me posicionando mais aqui, pegando um cara mais à direita para parecer que eu tô mais no centro. Meu irmão, isso é um conchavo. Adversários podem e devem fazer acordos, dependendo do que justifica. Percebe? Então tem que ter uma evolução, tem que ter uma autocrítica, tá certo? Mas não é o caso. O Lula e o Bolsonaro e o Alckmin simbolizaram no Brasil 25 anos de radicalização política. Vocês são daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo só existia isso. Era PT e PSDB, e isso saiu de São Paulo, foi imposto ao Brasil, e a conversa era da canela para baixo, irmão. Porque adversário você critica, discorda e tal, mas aqui era o seguinte, era ladrão da merenda, não é? O Lula quer votar a cena do crime. Então é uma coisa meio grave. É evidente que você... Não, agora qual era a justificativa dele? Não, nós precisamos proteger a democracia. Espera aí um pouquinho, cara pálida. Então eu, que não estou na proteção da democracia, Ciro Gomes, aqui, eu, Ciro Gomes, não estou na proteção da democracia. Essa é a tese mais absurda de todas. Tenha santa paciência. Então, a Simone Tebet não está no campo da democracia. Então, já está definido o nosso destino. Vai ter que ser entre dois candidatos e ponto final. Eles já decidiram entre eles. Que papo é esse? Democracia é opção, é debate. Aí debate. Por que debate? É para a gente exibir inteligência? Não. É porque tudo que está errado, Igor, tudo que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. E os caras em Brasília são safados, são maus, que vão lá e fazem tudo errado de propósito. Ah, se fosse. Aí era mais fácil. Era mais fácil. Não é, não. É porque o que está errado beneficia uma minoria ultrapoderosa. E que não quer que mude nada, porque, sabe, é o mesmo sistema. A petezada enlouquece. Falsa equivalência. Não, peraí, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito diferentes. Eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer isso. Mas o que estou falando aqui é do sistema de economia, a economia brasileira. Como é que se organiza o sistema econômico? É rigorosamente o mesmo modelo. Tu acha que tanto faz para essa Estou te dizendo, aí... câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, tudo rigorosamente igual, desde o Fernando Henrique até aqui. E falando desse serviço, a gente está falando de pesquisa, eu fico pensando muito sobre isso. Eu não sou estatístico, sou interessado, né? E acho que quando a pesquisa é feita assim, uma atrás da outra, ela quase que serve para engessar a própria estatística que ela produz, sabe? Porque eu tenho amigos que, presos nos valores da pesquisa semanal, começam a não querer mais pensar a respeito do voto, sabe? Se decide, fala, não, a pesquisa... Porque sai uma pesquisa por dia, então assim... É como se você fosse, né, Rolandinho, para uma corrida de cavalo. Então você vai para o Jockey Club, aí chega lá no Jockey Club, se tiver maior de 18 anos, né? Assim, quem é o cavalo da vez aí? Quem é o cavalo bom da vez? Não, quem está aí, pule de vez, aí o cara bota aqui. Pô, peraí, é o destino do país. E o debate, por que o debate é crítico? Porque
a gente só vai conseguir mudar as coisas se o povo entrar na jogada. Com certeza. Só vai mudar. Acredite, porque eleição, nós celebramos a eleição com o povo. Então, todos os deputados são eleitos pelo povo. Todos os senadores eleitos pelo povo. Todos os prefeitos, vereador, governador, todo mundo. Porém, a operação do governo não é com o povo. Por quê? Porque o povo volta para casa, esperando pelo que não ficou de vir, já não acredita muito em promessa de político, e tem toda a razão de não acreditar, porque a mentirada, não é? A corrupção, a ladroeira, o privilégio são a regra. Inclusive, não é puxando teu saco, não. Você não está longe de precisar disso. Então, você não vai ver eu puxando Se saco alguém de precisar político. puxar saco aqui, sou eu. Então, mas ó... O candidato precisa, né? A primeira promessa que um político me fez e cumpriu foi do Ciro de voltar aqui. Ah, de voltar? Mas é claro. Nossa, mas então tá muito ruim a coisa. Pois olha, mesmo, né? Porque- eu me gabo de não Nossa. ter uma promessa que eu tenha formalizado na minha longa vida pública que eu não tenha cumprido. Por quê? Porque eu modero a promessa. Eu modero a promessa. E eu quero sempre estabelecer com as pessoas uma meta, um objetivo de que vou tentar, de quanto custa, de quais são os riscos. Sabe que isso é verdade, né? Isso vai Você tava ficando falando. quase chato. Vai ficando quase chato. Então, eu estou fazendo isso porque, de novo, é só para arrematar o raciocínio. Ou a gente ajuda o povo a entender, que eu falei 3 coisas aqui que provavelmente a média da audiência, e não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, senão dos grandes mediadores, da grande mídia tradicional e tal, que não explica. Então, o que diabo é câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário? Isso diz da vida e da morte dos desempregados, do cidadão que está agora nesse frio aí, né, morando embaixo do viaduto, da vida e da morte de 77 de cada 100 famílias que estão no limite máximo de endividamento, 65 milhões de pessoas que estão humilhadas com o nome sujo no SPC, é dessa trempe que sai. Percebe? Porque enquanto essa tragédia está aí, 400 mil pontos de comércio fecharam no Brasil do desmantelo do PT para cá. 400 mil comércios. Quase 40 mil indústrias fecharam no Brasil. Agora se fechou a LG aqui em São Paulo, botou 1.000 para fora. A Ford estava aqui em São Paulo há 54 anos. Foi-se embora, fechou na Bahia, fechou em todo canto, porque é o modelo econômico. Enquanto isso, saiu agora o ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo. Sabe o planeta Terra? Consta que é redondo, é uma esfera. Os 10 bancos... Há controvérsias. Há controvérsias. Sabia que 12% dos brasileiros perguntados dizem que a Terra é plana? Eu acredito. Isso é um negócio de lascar, né, rapaz? É para ferrar. É para ferrar. Mas deixa eu terminar. Quando acabou de sair o ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, 4 são brasileiros. Dos 10. Não tem nenhum chinês, nenhum alemão, nenhum italiano, nenhum inglês, nenhum japonês. 4 dos 10 são brasileiros. Só que no Brasil só tem 5 bancos, cara. Caralho. E sabe quem fez isso? O Lula e o PT. Não dá pra... exatamente. Esse tipo de coisa, por exemplo, muitas coisas aí que aconteceram nos últimos 3 anos, dá pra gente... dá pra pessoas fazerem um malabarismo e tal, colocar na conta da pandemia. Mas esse é o tipo de coisa que não dá. Mas vamos na pandemia. Vamos lá. O Brasil tem 3% da população do mundo. Então, de cada 100 cidadãos do mundo, 3 são brasileiros. 11% das mortes aconteceram no Brasil. Qual é a explicação? Má gestão. Má gestão, sabe? A politicagem, roubalheira na vacina e tal. O Brasil teve 4 vezes a média de mortes do mundo. 4 vezes a média de morte do mundo. E isso aconteceu por causa do Bolsonaro. De novo, é a política, irmão. Aqui, o modelo econômico, o modelo de governança política chega a ser quase cretino a gente não deixar o povo ver isso. Sabe qual é o partido do Bolsonaro hoje? É o do Valdemar Costa Neto. Sabe quem é o Valdemar Costa Neto? É o cara para quem o Lula deu o DENIT para roubar, foi condenado, preso e condenado no mensalão. Percebe? O cara que estava com o Lula no mensalão, roubando no DENIT, agora é o presidente do partido do Bolsonaro. O cara que entrou contra tudo que estava aí, correu no primeiro momento para se afiliar com... Percebe? Mas se você olhar, assim, eles estavam com o Collor. Depois, se você olhar, ele estava com o Fernando Henrique, caramba. Então, mas isso que é importante, que eu queria dizer, porque quando eu conheci o Ciro, é engraçado, né? Que eu tenho 28 anos, né? E aí eu tava na universidade. Inveja. Eu fiz o Fiscar, depois eu fiz USP, não consegui terminar as faculdades, infelizmente. Felizmente, por causa do trabalho. Mas eu tava formando, assim, minha consciência política. Eu era mais de esquerda, né? E lá na universidade, na convivência, eu fui... E aí, na eleição de 2018, um pouco antes, eu esbarrei nos vídeos do Ciro. E aí, o que mais me chamou a atenção é que eu percebi que o Ciro, mesmo no momento que ele não está como candidato, ele é uma pessoa que está há muito tempo
a impressão que eu tenho, carregando uma denúncia, na verdade, sabe? Ele tem eu via nas palestras que ele dava, um caráter meio de... Existe um problema que interessa a poucos, e esses poucos conseguem jogar um pouco por trás das cortinas, digamos assim, e eles subverteram um mecanismo que foi criado no momento oportuno, lá na questão do real, que era para ser paliativo, e eles se alimentam disso, né? Então, assim, que inclusive Steve relendo seu livro e substituiu outros mecanismos que essa mesma elite já usava, pegaram a questão dos juros altos para eles, se apropriaram disso e eles ficam criando situações, discursos, etc., para que a gente sinta que a gente necessita, por A mais B, desse mecanismo. Sendo que... Esse mecanismo que você está falando é a questão dos juros. Juro. Enfim, o Ciro sabe explicar melhor do que eu, mas assim, o meu ponto com isso tudo é que isso me chamou muita atenção. E aí, acompanhando a trajetória política do Ciro, eu percebo que ele nunca abre mão disso. E isso é uma coisa que eu também tô aqui, eu tenho um monte de pergunta aqui. Manda ver, que manda ver. Eu já declarei meu voto no Ciro, mas eu tenho dúvidas e acho que tem lugares onde a gente talvez discorde. Eu quero saber o porquê que ele discorda de mim. Manda ver. Mas isso é uma coisa que foi decisiva pra mim e apoiar de verdade. Porque mesmo em situações onde ele tinha tudo a perder, digamos assim, no momento onde os outros fazem conchavo, que eles sabem que o poder econômico, digamos assim, vai financiar as campanhas, vai apertar a mão depois da eleição, vai ajudar a viabilizar, né, os projetos, ele faz questão de ser vocal antes. Então, por ter conhecido antes dele ser candidato e por ele não ter mudado o discurso, eu sinto que tem muita verdade nisso aí. Eu não sou economista, mas quando eu leio, eu vejo que faz muito sentido. Vamos pensar juntos, porque isso aqui é um lugar popular, muito popular, juventude e tal. E isso aqui, em qualquer lugar do mundo, é o que domina a discussão. No Brasil, se você olhar, nós estamos brutando o povo para brigar por comunismo e fascismo. Essa era a grande disputa nos anos 30, que desagou na Segunda Guerra Mundial. Isso está superado. No Só mundo aqui está não, né? superado. Não, aqui estão inventando essa falsa contradição. O Bolsonaro denunciando o comunismo, que o Lula nunca foi, está muito longe disso, e o Lula denunciando o fascismo. O Bolsonaro frequenta aí um delírio e tal, mas não tem a menor condição prática e objetiva. A gente pode ficar, vamos dizer, vigilante, mas vamos para a eleição escolher. Agora, repare, se o governo paga, vamos ajudar as pessoas a entender, essa é a chave do processo. Se o governo paga por um papel da dívida do governo, um juro maior do que o lucro médio dos negócios, por exemplo, você tem aqui uma espécie de startup. Aham. O Flow é uma espécie de startup. Você tem faturamento, tem que ter sua contabilidade, tem que ter sua gestão e tal. E você botou um dinheirinho aqui, comprou essas coisas, botou o estúdio, aliás, está do peru. O estúdio Obrigado, ficou cara. bonito e tal, Então tá tudo aqui. Você podia, se você tivesse feito um cálculo, eu não tenho dinheiro, eu quero montar o meu negócio, eu não tenho dinheiro. Eu vou no banco para botar um negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu vou ter que pagar para o banco.